Tarcísio cai no momento em que, reta decisiva, Flávio se apresenta nessa posição. E tem duas dimensões aí que eu quero apresentar para vocês. A base é previsível que crescesse, Flávio, a partir da indicação de Jair Bolsonaro, grande eleitor, qualquer um cresceria. Cresce insuficientemente até aqui para ser considerado uma ameaça a Lula, mas cresce suficientemente, descolando-se dos demais à direita, para se tornar uma peça de descarte difícil. E eu falava sobre o PL, o Partido Liberal. Qual é o projeto de Valdemar Costa Neto? Se majoritariamente, pensando em eleição presidencial, se houvesse uma convergência para Tarcísio, se Tarcísio se viabilizar, esse jogo não acabou. Tem chão ainda, certo? O momento é difícil para Tarcísio. Por erros dele também. Por insuficiente a sua apresentação como líder. Muito amarrado à necessidade, dada a lealdade da indicação de Jair Bolsonaro. Mas qual é o jogo do Partido Liberal? Para presidente, apoiaremos quem Jair Bolsonaro mandar. Porque eu, Valdemar Costa Neto, embora tenha sido sempre aquele que paga, né, dá salário para Jair Bolsonaro, a minha existência, inclusive a grana para eu pagar o salário, depende do bolsonarismo, depende de Jair Bolsonaro, ele que tem os votos. Então, se Jair Bolsonaro dissesse que o candidato é, sei lá, qual é o nome do filho? Jair Renan. Jair Renan é o meu candidato, diria Jair Bolsonaro. Valdemar Costa Neto falaria, beleza, vou nessa. Porque o objetivo maior de Valdemar é a eleição proporcional, aquela que faz o volume de fundo partidário, de fundo eleitoral. O objetivo é, aliás, esse é um argumento que fundamenta bem a chance de Flávio ir até o final. Embute a questão do sacrifício, de se sacrificar, de abrir mão da reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro para disputar, para defender o projeto bolsonarista presidencial. Um projeto que é maior do que vencer a presidência. Flávio, como líder, mantendo sob a família Bolsonaro o controle da direita, ou a liderança da direita, para eleger, seria a missão cumprida, para eleger uma grande bancada na Câmara e no Senado. Esse é o projeto, e argumentativamente viabiliza a manutenção de Flávio sem que isso se configure uma teimosia. Se ele é o líder à direita nas pesquisas, e se ele só precisa do PL para ser candidato, partido rico, e se dessa forma puder chegar para competir, simbolizando esse projeto que passa pelo parlamento, difícil reverter esse cenário. Então, esses dois aspectos que eu gostaria de frisar aqui. Andreasa, mas alguém falou, você está falando de pesquisa, é uma pesquisa só, você não gosta de pesquisa? Deixa eu explicar isso aqui. Eu pessoalmente, na formação da minha análise, eu dou um peso pequeno para pesquisas. Esse peso aumenta quando a gente consegue combinar tendências considerando várias pesquisas. Mas isso para minha posição. Eu estou aqui fazendo uma análise da informação, do discurso, num esforço de me colocar no lugar de quem toma decisão, no que eu chamo de mercado eleitoral, diante do que essa pesquisa mostra. O mercado eleitoral, os agentes do mercado financeiro, vejam os números ontem do mercado financeiro. O mercado financeiro ontem viveu um primeiro, porque não está resolvido, não há morte ainda. Mas o mercado financeiro ontem expressou um primeiro luto por Tarcísio. Desse lugar. Eu estou me deslocando aqui para fazer análise desde o lugar da direita bolsonarista, daqueles que apoiarão Flávio Bolsonaro, desde o lugar do próprio Flávio Bolsonaro, como ele explorará essa condição, afinal, competitiva no campo da direita. Estou me colocando no lugar dos líderes do Centrão, do Ciro Nogueira, como se comportará querendo Tarcísio diante do fato de que Flávio se impõe no campo da direita. É esse deslocamento, e para essas pessoas, para esse mercado, a pesquisa unitária faz a diferença. E eu estou aqui há vários dias explicando isso. A primeira pesquisa, vocês ouviram, depois isso virou clichê, mas onde você ouviu? Isso que é óbvio, eu sinto muito em dizer. Aqui vocês viram, saiu, Flávio Bolsonaro é o candidato, a gente vai tratar das hipóteses todas, mas precisamos esperar a primeira pesquisa. Eu disse isso aqui, é óbvio, né? Mas as coisas se tornam óbvias depois que alguém diz. E a primeira pesquisa veio para efeito esse que nós estamos vendo. A candidatura de Flávio
chegando a esses 23%, crescendo depois da indicação de Jair Bolsonaro, exigirá rearrumações, rearranjos. Se for sob a ideia de mercado, da candidatura de Flávio como uma mercadoria, ficou mais difícil descartá-la. Ficou mais difícil negociar com Flávio. Seu preço subiu. Por que agora ele abriria mão da sua candidatura? Mas a rejeição dele é tecnicamente inviabilizante. Tem 60% de rejeição, segundo a pesquisa. O mesmo número de Jair Bolsonaro, igual. É um número poderosíssimo, né? 60% de rejeição. Mas Tarcísio tem 5. Deixa eu confirmar aqui, não. Tarcísio tem 47% de rejeição. Não é também uma rejeição pequena. E aí, Flávio vai dizer, e daí, irmão? Se eu te disser que o meu projeto é maior, que esse é o ponto para mim, do discurso de Flávio, que com 23%, acho que a maior marca dele é 23%, ele marca 23% contra Ratinho Júnior e contra Tarcísio de Freitas. E Ratinho Júnior aparece diante de Flávio melhor, com 13%, do que Tarcísio, com 10%. O argumento de Flávio com 23% ganha outros fundamentos. Ele diz, por que eu vou abrir mão da minha candidatura para qualquer um desses, se eu tenho um projeto que é maior do que simplesmente ganhar a presidência? Eu seria, esse é o texto, perceba, eu seria o puxador da direita, aquele que oferece as melhores condições de unir a direita. Unir a direita significa a direita continuar submetida ao controle dos Bolsonaro. Com 23%, eu não sou mais um teimoso em insistir na minha candidatura. E a minha candidatura está, repito, esse é o argumento, para além de ganhar a eleição. Ele diz, vou ganhar, vou crescer, tenho como ganhar. Os votos que estão dispersos à direita virão para mim. Não adianta dizer para o cara que os votos, que ele tem pouca chance de conseguir o voto do centro. O cara está com 23%. Ele dirá, vou disputar, vou ganhar, e eu simbolizo um projeto melhor do que qualquer outro. E um projeto que parte a partir da indicação do meu pai, parte com 23% dos votos. Ele diz, é o começo. É o ponto de partida. Mas é um ponto de partida que não pode ser acusado de teimoso, alguém com 23% numa pesquisa. E aí ele dirá, quero ganhar, vou crescer, mas o mais importante é, o subtexto dele é manter sob nosso controle a direita, mas unir a direita e fazer uma grande bancada de deputados e senadores. E para isso ele se habilita. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de falar e não falei. Eu disse que o Flávio cresceu não ainda para ser candidato a ganhar a presidência, mas que cresceu para se cacifar a ser o candidato da direita. Nesse momento, ele tem mais cacife do que Tarcísio de Freitas para disputar a presidência. O que Tarcísio fará de agora em diante? Vai desistir? Vai se recolher? Isso é a determinação final, seu ponto final, de que disputará a reeleição? Eu acho que em dezembro de 2025 ainda é cedo para decretar jogos fechados. O que a gente pode dizer é que nesse momento tem um movimento de crescimento de Flávio, e aí eu estou falando aqui do mercado da direita. Flávio cresce, Tarcísio cai. Tarcísio, independentemente de Flávio, Tarcísio já perdia, como se diz, tração competitiva contra Lula. Então, a quadra de Tarcísio é ruim. E a de Flávio é, no campo da direita, boa. Ele é indicado do pai, havia expectativa de que o pai indicasse alguém. Indicado Flávio, havia uma expectativa de que ele não crescesse. E ele cresceu. E ele tem, no cenário em que, com Lula disparado na frente, em que ele é testado, repito, com o Tarcísio, ele tem 23% e Tarcísio 10%. Não se cacifa para ganhar de Lula, mas se cacifa para ser. Por que eu sou um risco? Deixa eu ver se tem mais algum dado aqui que o... Não, acho que está tudo aí, tudo que eu queria dizer sobre essa pesquisa, só para registrar as rejeições aqui, né? O Sandro Tonini Silva pergunta, qual o motivo desse crescimento? Você sabe, né, Sandro? A indicação de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro como grande eleitor. Indicasse o filho Jair Renan, e Jair Renan cresceria. A reafirmação da liderança de Jair Bolsonaro está posta aí.
E essa reafirmação sendo, repito aqui, uma razão para se levar em conta a hipótese de possibilidade crescente de Flávio ir até o final, de Flávio disputar a eleição em 2026. Alguém que marca 23% depois de indicado pelo pai, que cresce, que se discorda dos demais candidatos à direita. É um cavalo no páreo. E lembra Lula 2018, né, em relação a Haddad. Lula usou Haddad de cavalo para mostrar força. Lula preso, como Bolsonaro, insistindo que seria o candidato até a hora limite, depois indica Haddad. E a partir da indicação, Haddad dispara, não suficientemente para ganhar a eleição, mas para ser um candidato posto no segundo turno. Candidato cavalo incorporando Lula. Reafirmação da força de Lula. A chance de que Bolsonaro faça a mesma coisa com Flávio, para reafirmar o seu controle, a sua força à direita, cresceu muito diante desse número. Tem uma reafirmação de força de Jair Bolsonaro por meio do cavalo, Flávio. Eu indico e o cara cresce. Eu indico e o cara vai. Nessa dimensão, que sempre foi muito importante aqui na nossa análise, de reafirmação da força, de garantia da força, de garantia do controle à direita, o número de 23% atende perfeitamente. A liderança à direita, ainda que para perder, em nome do projeto, elegendo muitos deputados e senadores, sairiam desse processo, ainda que com Lula reeleito, batendo no peito e clamando por uma vitória, dizendo: Bolsonaro está preso, mesmo assim, chegamos lá, fomos ao segundo turno, elegemos a maior bancada. Esse é o texto, é isso que se arruma.